Revista Primeira Edição, são 10 horas e 10 minutos agora. Pan News em Revista. Saúde. Estamos no mês de setembro e ele é marcado por duas campanhas que são bastante importantes para a saúde. Nós temos o Setembro Amarelo, que chama atenção para a prevenção do suicídio, e temos também o cuidado com a saúde mental através do Setembro Dourado, que é dedicado à conscientização sobre o câncer infanto-juvenil. E é exatamente sobre essa mobilização que nós vamos conversar agora na Jovem Pan News Fortaleza com a oncologista pediátrica e especialista em medicina do adolescente, a doutora Patrícia Narelli. Bom dia, doutora Patrícia, seja bem-vinda à Jovem Pan News. Bom dia, Luciano. Primeiramente, agradecer esse convite maravilhoso e dar uma oportunidade da gente falar de um tema tão importante que é o Setembro Dourado. Doutora Patrícia, para começar, o que é o Setembro Dourado e qual o objetivo dessa campanha? Então, o Setembro Dourado ele é uma campanha de conscientização sobre o câncer infanto-juvenil. Essa escolha da cor dourada é para simbolizar a importância, a preciosidade da vida das nossas crianças e dos adolescentes. E a gente tem como objetivo principal alertar a população mesmo sobre os sinais e sintomas mais comuns do câncer infanto-juvenil, lembrar da importância do diagnóstico precoce e reforçar que o câncer infanto-juvenil ele tem cura desde que a gente descubra no início e que trate de forma adequada. Doutora Patrícia, muitas vezes os sintomas eles acabam se confundindo com doenças comuns na infância. Isso é verdade? E o que é que diferencia e deve acender o alerta que está na hora de procurar um especialista? Sim, é isso mesmo. A nossa maior dificuldade é porque os sinais e sintomas eles são bem semelhantes aos de doenças comuns da infância. Mas os pais e os cuidadores eles devem ficar alertas se esses sintomas eles persistem por um determinado tempo e também em relação à intensidade deles. Por exemplo, um dos mais comuns é a febre. Então, a maioria das crianças elas vão à emergência por conta de febre. Mas, nesse caso, a gente fala de uma febre sem causa aparente. Então, a criança não está gripada, não tem diarreia, não tem vômito, não tem nada que justifique essa febre. E essa febre, ela persiste aí por mais de 5, 7 dias. Já passa a ser um sinal de alarme. Mancha roxa pelo corpo, em locais que não é de pancada. Por exemplo, se a gente vê uma criança com mancha roxa nas canelas, né? Isso é o habitual, é pancada, a criança está brincando. Mas se a gente vê na parte das costas, na parte do abdômen, já é uma coisa mais atípica, então também já gera o sinal de alerta para a gente. Caroços pelo corpo que não diminuem ao longo do tempo, massas abdominais, perda de peso sem explicação, e aqui alertar os adolescentes que gostam de fazer dieta sem orientação, então a gente precisa ver se essa perda de peso tem relação com alguma dieta que o adolescente está fazendo ou não. Vômitos frequentes, principalmente pela manhã, dor óssea ou dor de cabeça, que acorda a criança de madrugada ou que não cessa analgésicos comuns. Então, o pai e a mãe deu ali dipirona, paracetamol e está precisando cada vez mais aumentar essa frequência de medicação ou já não cessa mais com esses analgésicos. Então, a gente precisa ficar alerta quando é persistente e em relação à intensidade. Eu estava lendo agora há pouco aqui, antes dessa nossa conversa, doutora Patrícia, sobre os avanços no tratamento que falam do aumento das chances de cura para até 80% dos casos. A medicina tem evoluído a chegar a esse ponto mesmo, doutora Patrícia? Sim. O câncer infanto-juvenil, se ele é descoberto no início, a gente tem essa chance de cura de 80% mesmo, só que aí a gente precisa alertar para o diagnóstico precoce. Além do tratamento, né, dos avanços que a gente tem em relação à quimioterapia, é importante que a gente descubra esses diagnósticos cada vez mais cedo. Porque se eu tenho um sinal e sintoma bem indicado, já descubro esse tipo de câncer e começo o tratamento, eu tenho mais chance de cura porque essa doença ela vai estar localizada. Eu não vou ter uma metástase que é mais difícil de ser tratada. Então, hoje em dia, a gente tem os protocolos cada vez mais avançados em relação a quimioterapias combinadas. Existem hoje terapias-alvos que estão aí em estudo, que tem sido muito importante para a gente já tem acesso até a algumas também. As cirurgias, elas estão cada vez mais seguras, a gente está adentrando aí nas cirurgias robóticas também, espero que isso chegue para a gente, ainda não chegou na oncologia, mas eu penso que sim, que isso é um futuro próximo. Temos a radioterapia quando necessário e também lançamos mão do transplante de medula óssea
quando é preciso. Mas o nosso segredo maior para esses 80% de chance de cura é descobrir a doença no início. É o diagnóstico precoce mesmo. Doutora Patrícia, sobre o impacto emocional de um diagnóstico de câncer, que já é tamanho para adultos, eu fico imaginando em crianças e adolescentes. Como é que os familiares, os cuidadores, eles devem impactar com o recebimento de um diagnóstico dessa natureza? De fato, esse impacto ele é muito grande porque ele mexe com toda a estrutura da família, né? E vai mudar toda a rotina. A criança e o adolescente que antes frequentava a escola, ele vai parar de frequentar a escola. Os pais que geralmente costumavam trabalhar para dar o sustento à casa, geralmente um deles dois, o pai ou a mãe, acaba abdicando dessa função para poder cuidar mais do filho, então muda essa rotina, isso tem um impacto financeiro também. Então, o primeiro passo é entender que ninguém precisa enfrentar isso sozinho. E é importante estar num centro de referência, porque a gente tem um atendimento multidisciplinar. Então, tem o psicólogo, tem o psiquiatra, a gente tem grupos de apoio, tudo para ajudar as crianças, os adolescentes e a família, de uma forma geral, a passar por isso. Então, é uma caminhada longa, mas que quando a gente consegue acolher a família, isso se fortalece para enfrentar a doença. E também eu reforço muito, Luciano, quando eu dou algum diagnóstico desse tipo, né, de câncer infantil juvenil, eu reforço a questão da espiritualidade. Então, se os pais eles têm essa crença em Deus, alguma religião, isso fortalece também. A gente é feito de corpo, né, mente e alma. E acho que fortalecer esses pilares é importante. Eu vou pegar essa deixa aí do atendimento de multiprofissionais, doutora Patrícia, para comentar o seguinte: qual é exatamente o papel desses profissionais, principalmente lá da atenção básica de saúde, no momento de identificar e o encaminhamento de casos suspeitos, por exemplo, principalmente, como a senhora falou agora há pouco, na precocidade, no diagnóstico precoce. Fale um pouco desse trabalho desses profissionais, por favor. Ótima pergunta, Luciano. O papel da atenção básica ele é fundamental, porque na grande maioria das vezes é lá que a criança e o adolescente ele vai ser atendido primeiro. Então, esses profissionais eles precisam estar capacitados para suspeitar, diante de qualquer sinal e sintoma que seja de alerta, e encaminhar para um centro de referência o quanto antes. Eu sei das dificuldades que às vezes é pedir exames na atenção básica, mas diante de qualquer suspeita, aproveito aqui a oportunidade para falar que aqui no Hospital Infantil Albert Sabin nós temos um ambulatório que a gente chama de porta aberta, porque é um fácil acesso de diagnóstico precoce, onde a gente recebe justamente esses encaminhamentos da atenção básica. Então, a gente só pede que envie uma cartinha, uma referência para a gente, explicando o porquê do encaminhamento, né, qual o sinal e sintoma que chamou a atenção, para a gente fazer todos os exames o quanto antes e fechar esse diagnóstico, caso realmente confirme-se a suspeita, para iniciar o tratamento de forma mais rápida possível. Então, esses profissionais, eles precisam realmente estar atentos a isso e, caso seja realmente uma suspeita muito forte, encaminhar para a gente aqui no serviço de referência, ou se tiver em algum outro estado, procurar o serviço mais próximo para encaminhar. Nós conversamos com a doutora Patrícia Narelli Cruz, oncologista pediátrica, especialista em medicina do adolescente. Doutora Patrícia, muito grato pela gentileza de parar um pouco aí o seu atendimento para responder essas perguntas aqui na Rádio Jovem Pan News. Muito grato. Eu que agradeço, Luciano. Muito obrigada também. Bom final de semana, bom trabalho. Obrigada. 10 horas e 18 minutos.